Melquiades depõe na CPI das bets. Assim como Virgínia, o campeão da Fazenda 13, foi convocado a prestar seu depoimento na CPI das bets do Senado. O que ele disse em depoimento? Rico afirmou que o seu contrato com a Blaze era de um valor fixo e que ele não recebia dinheiro com base na perda dos seus seguidores. Ele diz que nunca utilizou contas demo na hora de divulgar os jogos, e sim contas pessoais. As contas demo são fornecidas pelas plataformas de apostas a influenciadores e simulam ganhos fictícios com o objetivo de atrair apostadores. Questionado se é ele quem coloca o dinheiro para jogar nas plataformas, ele diz: sim, por isso eu coloco pouco. O senador Irã perguntou se ele pensa que pode estar causando dano em algum momento ao divulgar jogos e Rico respondeu: não tenho noção. Por que o Rico estava depondo? Ele reúne mais de 10 milhões de seguidores e se auto-intitula embaixador de uma casa de apostas que não tem autorização do Ministério da Fazenda para operar, mas que funciona em razão de uma decisão liminar. O influenciador é investigado pela Polícia Civil de Alagoas por incentivar seguidores a realizar apostas em casas de apostas clandestinas e ilegais. Ele foi alvo de uma operação em janeiro deste ano, quando teve bens apreendidos e contas bloqueadas. A CPI apura a existência de cláusulas nos contratos dos influenciadores que garantem a eles um bônus sobre as perdas dos apostadores. A cláusula da desgraça alheia. Assim como Virgínia, ele também teve o direito de ficar calado e optou por fazer isso quando foi questionado quanto lucra nesses contratos. O momento acabou viralizando com o termo calada vence, que foi parar nos Trend Topics do Twitter. E a gente tem um VT do Rico. Põe na tela, por favor, Paulinho. Pode pôr de novo, Paulinho? A gente não conseguiu ouvir. Acho que aconteceu alguma coisa. Me reserva no direito de ficar calado. Ah, tá, bacana. Foi lá para não falar nada. Perline, a gente comentou bastante ontem aqui, né, sobre a espetacularização dessa CPI, enfim, e de como esses influenciadores que estão depondo estão indo lá mais para viralizar do que para depor, né? Mas, enfim, o que você está achando disso? Ontem a gente teve a ida da Virgínia, hoje a do Rico. Sabe-se lá quando vão chamar outras pessoas, né? E se é que vão chamar. O que você está achando disso, Perline? Eu acho um grande circo e sinto muito, né, que diante de um movimento tão sério, que é uma CPI, a gente tenha a certeza de que nós, brasileiros, eu me coloco nesse pacote, de como nós não sabemos eleger pessoas para nos representar, né? Porque esses senadores estão lá porque nós os colocamos ali. E eu nunca vi pessoas tão despreparadas na condução de uma CPI como tem sido neste caso. Pessoas que são fãs de influenciadores, pessoas que perdem as estribeiras ao se deparar diante de potenciais criminosos, né? Possíveis criminosos, já que eles estão ali, né? Não vou usar esse termo, deixa eu refazer minha fala. De pessoas suspeitas de fazerem coisas equivocadas diante da sociedade e eles têm comportamentos de fãs, sabe? E começa por aí. Ponto número 2. São pessoas completamente despreparadas para fazer uma investigação correta. Porque se eles recuperassem notícias que eu publiquei, notícias que o UOL publicou, notícias que vários jornalistas publicaram ao longo dos anos, falando sobre a maneira como essas pessoas divulgam esses trabalhos, ou até mesmo entrevistas que eles já deram no passado, afirmando coisas diferentes das que foram ditas na CPI, a gente teria contradições. E aí eu vou colocar um ponto do que aconteceu hoje com o Rico Melquiades, que ele falou uma coisa que é completamente oposta daquilo que ele já falou em entrevistas anteriores. Ele disse que o prêmio dele da Fazenda, ele nunca mexeu até hoje, que esse prêmio sempre esteve guardado e que ele tem todo o dinheiro dele porque por conta das publicidades que ele fez aí, né? E hoje na CPI ele falou o quê? Que o dinheiro dele, majoritariamente, não vem das casas de apostas. E ele fez questão de lembrar que ele ganhou um reality show, que foi a Fazenda, e que foi num ano de pandemia, e por isso ele ganhou mais dinheiro e tudo mais, e aí ele fez esse contraponto. Se os senadores tivessem investigado minimamente a vida desse rapaz, teria recuperado várias dessas entrevistas onde ele falou isso. Em relação ao uso de plataformas demonstrativas,
eles deveriam ter recuperado os stories já postados do Rico, da Virgínia, e falar, beleza, já que vocês estão falando aqui que nunca usaram essas plataformas, por que aqui neste story a senhora fala que ganhou não sei quantos mil reais só de fazer o tigrinho dar uma sambadinha? E o senhor Rico Melquia diz, por que toda vez que o senhor aposta, o senhor ganha? Não é contraditório? E colocar essas pessoas de fato contra a parede. Eu acho que os senadores estão buscando muito mais o espetáculo. E eles, na verdade, estão sendo muito mais ridículos do que os próprios influenciadores que estão ali, né? Cada um está usando o seu momento para se divulgar mais. A Virgínia ontem, por exemplo, ela me sai da CPI, sabendo que o Instagram dela ia bombar, o que ela fez? Foi lá e botou um baita desconto nas lojas dela. Ou seja, ela foi lá sabendo de toda a projeção que ela ganharia midiaticamente para continuar ganhando dinheiro às custas de gente otária. Porque quem segue essa mulher, quem dá dinheiro para essa mulher, desculpa, é otário. Não tem outro termo, é otário. E ela foi lá se fazer de coitada, se fazer de mocinha, se fazer de burrinha, para fazer você aí que segue ela e consome tudo dela de otário. Perfeito, essa questão aí agora a gente dos políticos, eu falei ontem já, né, que é um absurdo, a gente está tão mal representado, né, no Congresso e tal. Mas, enfim, o que eu achei melhor no Rico, não estou defendendo aqui, mas que pelo menos ele parecia mais assustado e mais respeitoso, pelo menos, né? Sim. Do que a mocinha lá, né? Porque ela chegou como se ela estivesse no chá das 5 com as amigas dela, né? E ele, pelo menos, estava assim como realmente um depoente, né? Com uma certa dignidade. Então, pelo menos isso, né? Agora, ficou calado e tudo. E é isso, quer dizer, na verdade, um desserviço. E a gente já teve outros casos de que as pessoas já foram absolvidas, já pediram até desculpas para as pessoas, né, que foram ouvidas. Então, quer dizer, isso aí é uma palhaçada mesmo. A gente já sabe que vai dar em nada, né? Diga, eu te interrompi, não. Não, era isso, era sobre o que a gente achava que iria acontecer, né?